Estamos recebendo o vereador Wellington Frange, líder do governo na Câmara Municipal de Paranaguá. É o nosso entrevistado desta sexta-feira. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui em nossos estúdios. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Alex. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham, né? Sempre essa audiência aí grandiosa da Ilha do Mel. E sempre a cobertura jornalística sempre feita com muito profissionalismo, né? Sempre impecável. Bom, e vamos falar então de um projeto de lei. Inclusive, vereador, você é o autor do projeto de lei que será votado na próxima segunda-feira, agora no dia 20, lá na Câmara Municipal de Paranaguá. Esse projeto propõe tornar obrigatória a publicação contínua e atualizada dos currículos acadêmicos e profissionais de todos os agentes políticos e cargos em comissão nomeados pelos poderes executivo e legislativo do município. A minha pergunta é: o que motivou você, vereador Wellington, a apresentar esse projeto de lei? Veja, Alex, eu sempre falo que a informação dentro da administração pública ela é um bem público e nós devemos sempre otimizar essa questão da transparência. Assim como também outras palavras-chave que eu diria que refletem muito sobre o significado dessa proposição, que é a questão da moralidade, a questão da democracia, a questão da participação social. Então eu sou um grande estudioso sempre, né, e sempre estou buscando aí propor leis de caráter contínuo, e essa, acima de tudo, é um marco. Eu digo que é um marco dentro da cidade, porque é importante a gente entender essa nossa função de legislar. Acima de tudo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento que os municípios devem, sim, complementar legislações federais. Então, hoje nós temos, obviamente, uma legislação que fala da transparência, mas ainda assim, né, em nível nacional, eu diria, mas ainda assim nós temos algumas lacunas, obviamente, que ficam, e essa lei vem complementar essa participação, esse acesso da comunidade com informações primordiais, que é exatamente de quem está ocupando esses cargos, o que significa cada cargo, qual é o contexto de experiência, o contexto profissional, né, que as pessoas que estão ocupando esse cargo têm. Então será assim um marco bem interessante e, acima de tudo, uma nova página dentro da cidade, assim, para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse acesso da população a todas as informações que referem-se ao poder público. E nesse caso, né, as pessoas que são nomeadas, né, no Executivo e no Legislativo, que todo mundo tem esse acesso muito facilitado, e por isso você vai observar na questão aí do texto, que ele traz exatamente essa obrigatoriedade de facilitar, né, criar um canal que deixe muito claro todas as informações. Inclusive, quando a pessoa é nomeada, vai ser obrigatório que a pessoa já apresente esse currículo, né? Ela assine, inclusive, a veracidade das informações que ali constam, e isso vai para a página da Prefeitura ou a página da Câmara, que são os dois poderes, no caso, que a lei vai ser aplicada, e que qualquer pessoa da sociedade tenha acesso facilitado a todas essas informações. É um princípio da eficiência também, eu acho importante isso, que cada vez mais a gente busque aí, essa questão do caráter técnico, caráter do mérito. Inclusive já tem um pré-julgado 25 do Tribunal de Contas que vem, né, de encontro a essa questão, e o governo federal já tem essa prática, né? Então acho que vai ser um grande avanço para Paranaguá e não tenho dúvidas que vai ser exemplo, inclusive, para outros municípios. Bom, a publicação, esse projeto determina então que esses currículos sejam divulgados, como você disse, vereador, na Prefeitura e também na Câmara Municipal. Isso. Mas, na prática, como que vai funcionar? Vai ter um campo específico, vai ter lá um link disponível a todas essas informações? E que informações são essas? O que precisa de informações mínimas para constar nesses currículos? É a intenção que nós tenhamos já um link direto na página principal, né, da Prefeitura e da Câmara, que como eu comentei, que seja muito bem facilitado, o acesso seja muito bem claro, né? E vai ter informações, por exemplo, o nome de quem é nomeado, toda a descrição daquele respectivo cargo, toda a questão, inclusive, das atribuições referentes àquele cargo, toda a parte de atividades profissionais que a pessoa já exerceu, toda a sua escolaridade, todas as suas especializações, se tem cursos complementares, toda essa experiência, inclusive, que a pessoa traz. Então, são detalhamentos bem significativos, né,
para dar exatamente esse esclarecimento para a sociedade. A publicação dos currículos também acaba incentivando a meritocracia dentro da administração pública? Com certeza, eu acho que isso é um tema que merece muito destaque. A gente não pode mais ter nomeações por favorecimento ou por irmandade, né? Ou por outros, digamos assim, motivos, né, que não sejam as questões técnicas. Então a gente precisa fortalecer essa questão do mérito. Eu sou um vereador que sempre trabalhou muito nessa questão, que nós precisamos dar mérito a todos aqueles que estarão ocupando cargos públicos. A votação será então na próxima segunda-feira, agora no dia 20. Qual que é a tua expectativa como vereador e também como autor desse projeto? Eu digo para vocês que realmente eu me sinto muito orgulhoso, né? Como eu falei, que é um marco para a cidade. Eu não tenho dúvidas que vai ser aprovado por unanimidade, não tenho dúvidas também que o prefeito Adriano Ramos vai também se sentir, né, muito feliz com essa proposição, porque Paranaguá precisa desse novo marco, precisa viver uma nova etapa, né? Além dessa proposição, tem uma outra também que ainda vai para votação futuramente, que vai trazer a questão do nepotismo, né, que é um tema que eu considero muito relevante para a cidade, e também ela vem nesse mesmo nível, né, de complementar já o que diz a legislação federal e deixar, digamos assim, critérios, né, mais rigorosos nesse processo de nomeação. Bom, vereador, bom dia mais uma vez. Obrigado aqui pela disponibilidade com o nosso departamento de jornalismo. Esse projeto segue tramitando, mas vamos falar também a respeito de uma homenagem, né, um momento especial na Câmara aqui de Paranaguá, que foi o título de honra ao mérito empresarial a Portos do Paraná. Isso representa muito para a nossa cidade, para o dia a dia da nossa região também. Enfim, não se fala em Paranaguá sem se falar em Porto, né, vereador? Então, Mauro, foi uma sessão assim, inclusive das mais marcantes da história da Câmara. Nós temos várias titulações, uma delas é o mérito empresarial, e eu fiz essa proposição, obviamente, a Portos, né? E você falou muito bem, né, que a história da cidade se perfaz com a história, né, do porto aqui na cidade. E, inclusive, a prática era que houvesse aí uma sessão onde várias entregas seriam feitas. Mas eu conversei com o nosso presidente Adalberto, comentei que esse caso merecia uma sessão diferenciada, né? E, de fato, né, o presidente Adalberto, na mesma hora, já concordou, e nós construímos essa sessão solene, que foi agora na quarta, e foi, assim, realmente um momento, assim, muito sublime para a história da cidade. E o Luiz Fernando falou algo que realmente faz todo sentido. Ele falou assim, que a Portos recebeu várias homenagens, né, várias titulações, mas essa tinha um significado muito valioso, porque representa as pessoas que estão ali exatamente representando o povo, né? Então, ou seja, é a cidade fazendo essa celebração com a Portos do Paraná. Então, e além da Portos também, portuários, né? Foram homenageados, pessoas que participaram ativamente ali da vida da Portos do Paraná, do Porto Dom Pedro II. Também foi um momento bem interessante ali daquela sessão, né? Eu relatei na minha fala que o meu pai, né? O meu pai, ele foi portuário aposentado da saudosa APA, né? Isso. E o meu pai hoje está numa situação debilitada, acamado, né? Inclusive passou recentemente por um processo aí de UTI, né? Que estava praticamente desenganado. E eu passei, antes de ir para a Câmara, lá falar com meu pai, né? Embora ele tenha muita dificuldade, mas quando eu comentei que seria realizada a homenagem, né, ele se emocionou. E eu até comentei na minha fala também, Mauro, como os portuários têm orgulho, né, da instituição. É uma coisa assim fantástica, extraordinária, como eles têm orgulho de trabalhar, de fazer essa história do porto. Né, todos. Meu pai tem um guarda-roupa lá cheio de coisas, de memórias, né? Sim. E realmente essas memórias eu acho que traduzem a importância do porto para a cidade, a importância desses trabalhadores. Como eu mencionei também, que é uma homenagem não ao porto instituição, mas todos que contemplam essa história. Né? E não existe presente ou futuro sem a história, sem a memória daqueles que muito lutaram, né, muito batalharam para que a gente chegasse nesse patamar. Hoje a Portos é uma referência nacional e internacional, né? Recordes atrás de recordes, várias premiações. E é um orgulho não só para Paranaguá, mas para o Estado, e condiz aí também, né, com o próprio desenvolvimento do país. Vereador, nós estamos recebendo aqui o vereador Wellington Frange, vereador aqui de Paranaguá.
falando sobre o projeto que vai ser votado na segunda-feira e também essa homenagem para a empresa pública Portos do Paraná. Aproveitando, falando dessa relação da Câmara Municipal, o Poder Executivo, a Prefeitura aqui de Paranaguá e também com o Governo do Estado. Como que está essa relação, essa parceria entre os poderes? Veja, Alex, eu sempre defendo a governabilidade. Nós precisamos sempre pensar no que é melhor para a cidade. O Legislativo tem, obviamente, a sua função de fiscalizar e temos que fazê-la, com certeza, mas nunca deixar, né, que qualquer vaidade ou qualquer outro motivo, né, seja maior do que o objetivo principal, que é o bem da cidade. Então é muito importante, a gente vem já observando, né, essa boa relação já de algum tempo e cada vez mais fortalecida, porque são investimentos importantes, essa comunicação, essa busca, né, constante aí por melhorias para a cidade. Eu mesmo já fiz várias proposições ao governo do estado, né, a própria prefeitura também, no primeiro mandato, e agora não é diferente, né. Eu sou um líder do governo que eu tenho um perfil, que eu falo assim, que eu não sou o puxa-saco. Eu, quando tenho que, inclusive, falar aquilo que eu acho que não está legal, que precisa melhorar, eu falo também, né? E o prefeito Adriano Ramos sempre me deu essa liberdade, né, desse diálogo, porque quando a gente alerta, a gente quer o bem, né? Assim como o governo do estado também, quando eu preciso também alertar determinadas situações que eu acho que precisa melhorar. Eu estou, inclusive, buscando o nosso curso de enfermagem para a cidade. Falta muito pouco para a gente realizar esse grande sonho. Veja, Alex e Mauro, nós nunca tivemos um curso, né, público em nível superior na área de saúde no litoral. Nós estamos falando da primeira regional de saúde. Nós estamos falando da cidade-mãe do estado do Paraná. E esse curso para a Unespar? Esse curso para a Unespar. Então, o processo está quase lá no final, né, praticamente faltando só agora o aval do governador. Então vai ser um marco também para a cidade, vai ser um marco para a cidade, para o litoral e para o estado do Paraná. E é isso que a gente busca, né, Mauro? Com certeza, sempre tentando melhorar. Já que o vereador citou essa questão da área de saúde, o vereador está acompanhando tudo o que acontece nesse momento com relação a essa regulação do SAMU na capital do estado. Deve chegar para o vereador, como chega aqui também para o nosso departamento de jornalismo, situações pontuais, né, com relação aí a esse atendimento, a sua ligação como líder, né, do governo na Câmara, o representante do povo através do seu mandato. Já que tocamos nesse assunto saúde pública, sim, me veio agora aqui, está recebendo muita informação com relação a essa situação aí do SAMU 192 aqui no litoral do Paraná, vereador? A nossa luta, inclusive, foi um debate na Câmara Municipal, né, que a regulação ficasse aqui dentro do município. Infelizmente, teve esse processo de transição para Curitiba. Não foi, né, digamos assim, do nosso agrado, e do prefeito também não. Nós batalhamos muito para que isso não acontecesse, né? Infelizmente, acabou indo se encaminhando para essa transição. Inclusive, a população também abraçou essa causa. E eu acho que, assim, a luta deve ser permanente, assim, independente aí das decisões que foram tomadas, né, em níveis maiores do que o nosso, mas eu acho que a gente deve ainda batalhar para que essa regulação retorne aqui para o município. Muito bem, nós estamos conversando com o vereador Wellington Frange, do Podemos, aqui de Paranaguá, líder, né, do governo na Câmara Municipal. Falando agora, vereador, dessa liderança, né, desse contato direto com os vereadores, dos bastidores também da política, desse trabalho ali, né, levando o material da prefeitura para o plenário, enfim, como é que está funcionando isso, um ano aí de gestão do prefeito Adriano Ramos, praticamente, né? Como está vendo essa liderança ali na Câmara Municipal, os bastidores, né, do Legislativo? Eu fiquei muito feliz pelo convite quando o prefeito Adriano Ramos me convidou no início do ano. E como eu mencionei, né, eu tenho um perfil, né, que a gente nunca pode esquecer quem a gente é. Eu sempre falo isso, né? E vocês aqui podem referenciar muito isso. Vocês conhecem a minha trajetória, toda a minha história, e acompanharam sempre, né, a minha trajetória para além da política, mas uma trajetória social e profissional. E eu sempre tenho esse diálogo aberto com o prefeito Adriano. Sabemos que um primeiro ano de mandato é muito difícil, tem muitas superações, né, muitos enfrentamentos, toda parte da questão mesmo orçamentária, financeira, mas o prefeito Adriano está buscando aí, né, com a sua equipe, já fez inclusive algumas mudanças de equipe, também é normal, faz parte de qualquer governo,
essas trocas, inclusive buscando sempre melhorar esse processo governamental. E a gente mantém um bom diálogo sempre, um diálogo muito democrático e aberto. Dentro da Câmara também eu tenho sempre um espírito muito de conciliador. Assim foi no primeiro mandato, vocês podem observar que eu nunca tive briga com nenhum vereador, nunca tive polêmica, sempre respeitei todos os vereadores. Eu acredito que assim, que as opiniões diferentes fazem parte, elas são inclusive, né, importantes para que o processo democrático se concretize, esse diálogo, esse debate, essas discussões que existem no plenário, obviamente, mas sempre, como eu falei, pensando sempre no melhor para Paranaguá. Então eu sempre tenho defendido aí as propostas que o governo manda, né, obviamente envia lá para votação, fazendo também sempre, obviamente, algumas observações, alguns ajustes quando são necessários. Eu entendo que hoje a Câmara, né, vem dentro de um processo aí, digamos assim, de unidade, sempre buscando esse diálogo e esse debate que é importante para o processo democrático. E eu tenho uma questão também, que eu sou servidor público do município, né, sou administrador concursado já há 18 anos, então eu sempre busco aí apresentar ao prefeito Adriano Ramos algumas questões técnicas, né, e olhares assim, até pela experiência que a gente tem ali já desses 18 anos. Eu conheço toda a prefeitura, todos os servidores, toda essa máquina em funcionamento, e sempre busco aí sempre apresentar para ele essas sugestões. E como eu mencionei, né, não só referenciar aquilo que é bom e aquilo que a gente acha que precisa ajustar. Eu sempre sou muito transparente com ele em dar as minhas opiniões. E com relação a esse projeto que está tramitando na casa, né, com publicidade, com os currículos e tal, é justamente para isso, né, para ter uma equipe de qualidade, para atuar em prol do cidadão, para melhorar a gestão do município. Enfim, esse projeto que a gente estava falando agora há pouco, né, voltando lá, é justamente para isso, né, para ter uma equipe qualificada, de qualidade, para trabalhar pela cidade de Paranaguá, né, vereador? E um ponto, acho que merece destaque nessa proposição: a gente precisa estabilizar as gestões, independente de quem esteja lá. A gente já precisa pensar no futuro. Então a gente precisa que a máquina pública da prefeitura ela esteja estável, independente das mudanças, né, de gestão que vai acontecer no futuro, né, das gestões que vão acontecer. A gente precisa estabilizar essa referência, né, de trabalho, de conduta que a prefeitura deve ter. Aproveitando aqui também um gancho, o nosso jornalismo, ele sempre tem uma entrevista diferente, né, Vizini, com quem vem aqui no Rede Notícias. A gente ouve muito, né, vereador? Verba que vem, verba que está chegando, verba que vai chegar. Só que assim, a gente ouve, mas também o cidadão quer ver a obra, o cidadão quer ver chegar na ponta. Também a gente agora, né, a gente acompanha verba federal, verba estadual, mas o cidadão quer na ponta. Isso também é importante, né? Não é só anúncio, é obra de fato, né? Com certeza. A gente sabe dos trâmites burocráticos que existem dentro da administração pública, né? Toda a parte de projetos, a parte de empenhos, enfim, de contratos, né? As licitações, que também nem sempre são tão rápidas, né? Porque tem todo esse trâmite, fáceis, tem um trâmite burocrático, as questões de recursos que muitas vezes acontecem, pugnações, enfim, é um trâmite de fato que ele exige um certo tempo. Mas eu concordo com você, eu acho que o prefeito Adriano Ramos, inclusive, sempre tem deixado aberto essa questão de ouvir a população, né, e de buscar aí, acima de tudo, aí, regularizar o mais breve possível. Ele está agora, inclusive, numa ação na questão da Paranaguá Saneamento, que é uma demanda que a sociedade tem exigido bastante, né? E ele tem estado firme exatamente nesse processo de fiscalização. Essa é uma questão também bastante complicada, né? Porque é um trabalho de fiscalização duro, é um contrato muito bem feito, né, da empresa com o município. E tem uma outra questão também, vereador, com a sua experiência, que a preocupação é, vamos tirar Paranaguá Saneamento. Também tem que pensar que tem toda uma água para fornecer para a cidade e ainda mais o esgoto para ser tratado. Imagina uma transição desse tamanho para uma cidade como Paranaguá, né, vereador? Não é da noite para o dia que consegue fazer isso, né? Eu sempre falo que a sociedade precisa entender também esses trâmites burocráticos, existe contrato, né?
existe todo um histórico e que sabemos aí que houveram falhas, inclusive, mas existe esses termos burocráticos, existe esse processo de transição também para uma nova empresa que a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Porque a gente fala aí do fornecimento de água, fala do esgoto, como você bem comentou, são questões cruciais, né? Do desenvolvimento social, obviamente, e do funcionamento aí, da cidade como um todo. Então o prefeito aí está com toda a sua equipe buscando, acima de tudo, aí, essas tratativas no sentido de, assim, não só fiscalizar, mas buscar um novo rumo aí dentro desse processo de concessão para a cidade. E a gente está exatamente buscando também pela Câmara, já foi aberta também uma comissão aí dentro de um processo de investigação para analisar todos esses documentos, esse processo histórico também que precisa ser olhado com bastante atenção e buscar aí um novo marco para a cidade também nessa questão das concessões. Agora, 8 horas e 54 minutos, estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui com o vereador Wellington Frandi, ao vivo aqui em nossos estúdios. E já vamos marcar uma próxima, porque tem bastante projeto do vereador para a gente comentar, principalmente na área social, junto ao servidor público municipal, a área ali de proteção aos animais. Só que não dá para falar tudo num jornal só, né, vizinho? Vamos então, fazer por partes, então, né? Isso aí. Vereador Wellington Frandi, obrigado pela visita aqui em nossos estúdios, por aceitar aqui nosso convite e falar diretamente com a população do litoral do Paraná. Um abraço a você, vereador. Eu agradeço sempre a acolhida, né, e todo esse espaço que a Ilha do Mel me permite. E como eu comentei no começo, e vocês dois aí conhecem a minha trajetória, a minha história, sempre foram muito parceiros, né, todo esse desenvolvimento social. O Mauro, por exemplo, tem uma vinculação com a educação muito forte de vários projetos aí que nós fizemos juntos, né? O Alex também lá através do Rotary, também nessa parte social. E todo esse meu trabalho vem exatamente, né, referenciado por esse histórico, por tudo aquilo que a gente sempre acreditou para a cidade e continua aí agora como vereador, né, buscando aí cada vez mais trazer benefícios e projetos de longo prazo. Parabéns pela trajetória do Wellington, cara, gente finíssima, do bem. Por isso que tá aqui, né, vizinho? Ah, com certeza. Se não tivesse, tava assim, ó. Cuidado aí, meu irmão. Por isso que você tá aqui, porque você é do bem, para falar para a população do que tá fazendo. Nós temos que registrar aqui também, né, vizinho? Diga. A presença do jornalista Emanuel Andrade, da Camila, que é da assessoria do vereador, o João tá aqui também. Enfim, uma baita de uma equipe também competentíssima do vereador Wellington Frandi. A gente precisa destacar também, né, as pessoas que ajudam e trabalham junto, né, com os políticos aqui do litoral. Que hoje estão aqui nos bastidores acompanhando também, né? Com certeza. Então, também assessoria de qualidade aí do vereador Wellington Frandi. Rede Notícias. A notícia como ela é.